Já pude assistir o novo filme Malu e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Malu conta a história de uma senhora chamada Malu, justamente, que vai protagonizar toda essa narrativa. Ela, anteriormente, era simplesmente uma atriz em ascensão, mas que foi quebrada pela vida. Ela atualmente cuida de sua mãe e sua filha se muda por certos períodos para sua casa em uma viagem que ela mesma faz. Com a filha atriz, uma mãe idosa que não bate muito bem e a própria Malu, não sendo uma personagem confiável, com vários problemas psicológicos e psiquiátricos, essa história vai acontecendo. Afinal, será que Malu conseguirá finalmente seguir com essa carreira de atriz e seguir nesse estrelato da atuação e cênica ou não? Malu é um filme nacional que foi lançado recentemente e eu logo de cara posso dizer que me deixou estonteado. É um filme que ele inicialmente vai apresentar essa personagem Malu atuando e encenando, ela tentando compor alguém que não é ela. E é um filme muito sobre isso, pelo menos eu acho. Malu não se sente confortável com quem é. Todo um arco de brigas é segmentado por ela e sua mãe, e sua filha também. Nada que tenha uma estrutura narrativa própria, ou complexa, ou coisa do tipo. É a história de uma família e suas vivências se dificultando a cada dia. Então Malu vai brigar com essa sua filha e com a sua mãe constantes vezes. E fica nítido que é um filme que usa muito bem a falta do maniqueísmo para se formular. No sentido de, você não sabe quem apoiar nessa história. Malu é uma protagonista que claramente tem certos problemas. No início você até simpatiza com ela, mas a partir do momento que ela começa a brigar com sua mãe de 80 anos e que tem seus motivos para brigar com a filha, tudo fica muito místico em Malu. Basicamente entra uma névoa no senso de contemplação do espectador que não vai ditar para ele quem está certo e quem está errado. Afinal, não tem certo e errado nessa narrativa. E esse é o charme do filme para mim. É um filme que vai contar a história dessas personagens, mas não de um ponto de vista de as endeusar ou as criticar, mas sim somente sobre ser. Vai lidar muito bem com essas questões da atuação, a cênica das cenas e a interpretação das protagonistas, não como forma só de ser um elemento da história e de todas as histórias. Afinal, um filme precisa ter atuações ou algo, envolvendo pessoas atuando, etc. Mas Malu vai usar esse artifício da atuação para ser o próprio filme. Você não sabe se fica do lado de Malu e ela de vez em quando é boa, entre aspas, e má, entre aspas, se bem que o filme não delimita o que é isso. E a filha dela também vai ser isso, e a mãe da Malu também. Então fica um jogo de cena onde ninguém está certo e ninguém está errado. Quem faz esses ideais de certo e errado é você como espectador, e esse é o principal ponto do filme para mim. Você é um ponto-chave para que ocorra tal produção, tal longa-metragem em tela. É um filme sobre condenação ou não, É um filme que você vai ditar o que você acha certo nessa narrativa, como a luz está errada e como não está, Porque vai focar muito nessa protagonista que tem diversos trejeitos. Ela em uma hora pode ser fofa, carinhosa, em outra escandalosa, em outra pousar como uma heroína. Uma heroína que vai contra os princípios da ditadura, entre outras coisas, porque ela de fato lutou contra a ditadura. Mas será que lutou mesmo? A filha também joga uns questionamentos sobre a mãe. A própria mãe de Malu vai questioná-la também sobre isso. Então é um filme que vai tratar muito bem desses lados, contrapartes que fazem esse núcleo familiar. É um filme que vai falar também sobre a família brasileira. Afinal, toda família brasileira, como bem sabemos, vai ter essas questões de dificuldades,
é sempre tudo muito caloroso e muito insistente no núcleo familiar brasileiro, principalmente. Aqui a gente não tem muito essa frieza de outros lugares, e é um filme que vai incorporar isso em sua história. Então tem essa mãe e filha que brigam constantemente com essa personagem da Malu, e tudo isso é incorporado e segmentado no filme. Mas não somente isso, a direção também vai fazer muito disso, vai brincar com quem é essa personagem Malu. Em certos momentos, ela é o foco do filme. Ela é a protagonista, a chave, mas mais pro terceiro ato ela vai perdendo esse protagonismo, ela vai se desequilibrando na vida, diria eu. E no terceiro ato, no final do longa, ela já está completamente perdida por certas razões, as quais eu não vou citar abertamente aqui. Mas a filha ganha o protagonismo. A filha que quer ser atriz também, assim como a mãe. Então, que na verdade já é atriz, etc., mas que quer ser como a mãe em certos aspectos, ela vai tomar o rumo dessa narrativa. Então, é um filme que até mesmo reconhece esses lados que o longa propõe, né? Essa Malu, que em certos momentos parece uma heroína, parece alguém boa, ou um mártir, né? Uma mártir, mas que em outros parece condenável e uma pessoa disruptiva, etc. Então, o filme vai brincar muito com esse charme dos lados, em quem acreditar ou não. A fotografia também sabe como brincar com essa narrativa ao inicialmente enquadrar a mãe da Malu como distante, sua filha, e sendo poucos momentos em que ela se aproxima de uma das personagens. Mas quando as três estão em cena, principalmente em cenas de jantar, a câmera consegue enquadrar todas no plano e deixa nítido que há um sentimento de desconforto ali. Sabe, o desconforto é nítido nesse filme quando as protagonistas se unem, porque uma sempre rebate a outra, que rebate a outra, que rebate a outra. É um constante acúmulo de brigas e desentendimentos. De fato, nada é o que parece ser. E toda essa questão da cênica, né, das atuações, não está somente ligado de maneira inerente ao cotidiano das protagonistas, mas o próprio filme vai usar essas questões das atuações junto dessa fotografia que deixa quase um clima claustrofóbico quando todos estão em cena, vai deixar tudo muito esgueirado, em um sentido de que parece que Malu não se apresenta como protagonista em certos pontos. Parece que a mãe de Malu se apresenta. E às vezes parece que as duas saem de cena para ter o foco da filha. Então vai brincar muito com essas questões da fotografia. Em certas cenas, Malu some, né, através do artifício da câmera, para dar destaque à sua filha. E ela vai estar enquadrada em cena, etc. Mas, de repente, com os ciclos de brigas incessantes que ocorrem, Malu volta a tomar as telas, fazendo de um trabalho muito interessante de fotografia. É quase como o filme reconhecesse essa constante falta de indução, né, da trama de um lado certo. Todos os lados, através dessas interpretações e trejeitos, podem estar certos. Ao final, eu acho que Malu despertou algo em mim, um impacto, principalmente ao fim. Sabe, é um filme que vai construindo todo esse senso de não ter somente um lado, mas entender o todo dessa família, para no final tudo vir por água abaixo. É quase como um soco. Nada daquela história valeu a pena. As brigas, os sensos cômicos, porque o filme tem várias pitadas cômicas, o drama, as conciliações que ocorreram, nada vale de algo quando ocorre o esquecimento, porque é um filme que vai tratar sobre isso também, quando ocorre a perda de alguém, não necessariamente literal, né? Quando ocorre diversas coisas em nossas vidas, a briga só gera constante caos, que de fato não é proveitoso, que leva você ou qualquer um que você conhece ao fundo. Então, o final que vai ser catártico e mostrar um impacto e quase um soco no estômago, né? Eu senti
perda de fôlego com o final, porque ele é inesperado. Ele é inesperado, mas esperado ao você perceber a quantidade de brigas que participa daquele senso familiar e que faz justamente essa trama. Em suma, Malu é um filme, de fato, que eu gostei bastante. Eu achei estonteante, principalmente porque eu não estava esperando. Eu não estava com expectativas para o que me esperava. E o que me estava me esperando era algo muito pessoal, mas que aborda uma realidade por inteiro, né? Essa realidade das famílias brasileiras. Muitas famílias hoje em dia são assim, infelizmente. E é um impacto que é gerado através das interpretações que o filme tem muito bem a sua consciência disso. Ele sabe que as atuações são de fato um artifício, geralmente, para colocar destaque um personagem, né, junto da câmera, etc., do roteiro, e vilanizar outro, entre outras coisas. Mas Malu vai se utilizar dessa cênica das protagonistas para induzir ao desconhecido, não ao conhecido. Cada vez mais parece que você desconhece as personagens e não as conhece, porque elas atuam diferentes, assim como pessoas, em certos momentos e em outros elas são completamente diferentes, outras pessoas, fazendo com que seja um filme que saiba conduzir o elemento humano muito bem. Então, para Malu, eu vou colocar uma nota 8.5 de 10. É um dos meus filmes brasileiros favoritos do ano. Ele sabe o impacto que causa através da cênica. Talvez tenha as minhas atuações favoritas do ano. Eu gostei de praticamente de todas que segmentam essa narrativa. E eu, de fato, achei um grande filme. Um filme que me arrebatou ao chegar em seu fim. E tem um final que faz jus ao que esse filme se propõe a ser. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!